Primeiro que é preciso analisar todo o contexto de qual esse processo chegou, né? A gente não pode simplesmente acreditar, ou pelo menos na minha perspectiva, de que o processo que está sendo julgado, ele começou simplesmente a partir do 8 de janeiro. A gente está avaliando toda uma conjuntura que vem acontecendo desde o processo em que ocorre o questionamento do processo eleitoral, que ocorre, por exemplo, a perseguição a grupos que, de algum modo, eram vistos como discordantes do governo, por exemplo, os discursos que eram levados à tona, como aconteceu no 7 de setembro de 2022, na altura do nosso aniversário de 200 anos de independência, a desconfiança a respeito das nossas próprias instituições, as delações que foram feitas a respeito do Mauro Cid, a minuta do golpe, que foi verificada, o próprio depoimento dos militares envolvidos, a gravação feita dos grupos dos Kids Pretos, a suspeita, por exemplo, de que haveria um plano para assassinar um presidente, um vice-presidente, um ministro do STF, porque, pare para pensar, imaginemos que tudo isso que estivesse acontecendo tivesse ocorrendo em um país como Estados Unidos, que é uma democracia aparentemente sólida. O que é que teria acontecido? Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos um vice-presidente conspirando, acusado de conspiração, acusado de matar autoridades de Estado. Será mesmo que esse presidente, esse ex-presidente, ele teria acesso a continuar declarando tudo o que ele está declarando, como o presidente Bolsonaro tem feito? Imaginemos, por exemplo, que você tem um presidente que está respondendo um processo, que é réu de um processo, que envia 2 milhões de reais para um deputado federal licenciado que está em outro país e que está declaradamente, isso não é palavra de acusação, é palavra dele, declaradamente atuando para que o seu próprio país seja sancionado, seja prejudicado, e ainda com isso a gente vai fingir que não está acontecendo nada, sendo que esse mesmo deputado federal licenciado disse em 2018 que decisão judicial tem que ser cumprida. E ele falou isso em Câmara. E que não deve ser esperneado. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E lei é para ser cumprida. Muito me estranha argumentar que estamos a caminho de uma ditadura velada. Afinal de contas, ao meu ver, nós não estamos. Nós temos, por exemplo, há poucos dias atrás aconteceu uma manifestação na Paulista de bolsonaristas contra o STF, com declarações bastante contundentes. Não houve nenhuma repressão militar, não houve nenhuma prisão. Estamos aqui publicamente, a céu aberto, debatendo política, e eu duvido muito que aparecerá na nossa porta um policial para nos censurar. Bolsonaro, há alguns dias atrás, estava entrando na Câmara para mostrar uma tornozeleira eletrônica, descumprindo inclusive uma ordem judicial, e até o presente momento não sofreu nenhuma sanção a respeito disso. Ali foi uma entrevista, não? A sua avaliação foi uma entrevista? Ali foi um ato político. Afinal de contas, ele não estava sozinho. Ele reuniu todo o grupo político dele. Nicolas Ferreira, deputado federal, deu uma declaração contundente, inclusive com agressões ao STF, e não sofreu nenhuma sanção. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, se um deputado fizesse aquilo que ele fez, ele era preso e talvez até desaparecido. Vamos lembrar, por exemplo, que deputados federais no nosso país, como Márcio Moreira Alves, foram caçados, foram perseguidos brutalmente. Então, quando a gente relativiza a ideia de ditadura, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é um país que sabe o preço que foi pago para conquistar uma democracia. Uma das maiores autoridades hoje, por exemplo, em ciências políticas, que é o Steven Levitsky, publicou uma reportagem ontem, falando inclusive que o Brasil é uma democracia muito mais madura que os Estados Unidos. E ele é o autor de um best-seller chamado Como as Democracias Morrem, é uma autoridade da área. Não somente ele, vários e outros países têm afirmado o papel do Brasil na defesa das suas instituições, países como, por exemplo, o Reino Unido, países como, por exemplo, Espanha, que faz parte da União Europeia, Canadá. Anteontem estava acontecendo, no dia 21, a cúpula da defesa da democracia no Chile. O presidente Lula estava lá, junto com países como o Chile, junto com países como Colômbia. E mais recentemente o México pediu para participar, o Canadá pediu para participar, o Reino Unido pediu para participar dessa cúpula. Então, que cenário é esse de ditadura que se desenha em um país onde nós temos liberdade de expressão para expressar opiniões discordantes, nós temos parlamentares atuantes na oposição, nós temos manifestações públicas
Então, ao meu ver, aos meus olhos, a gente vive uma democracia, claro que com imperfeições, porque, por exemplo, o professor me permite lembrar que, vamos pegar o caso do Felipe Martins, da prisão dele de 6 meses. Ao meu ver, isso é fruto, inclusive, de distorções que começaram na Operação Lava Jato. Porque nós tivemos detenções na Operação Lava Jato meramente por delação de pessoas que ficaram presas por 8 meses, prisão preventiva. Se essa prisão foi certa ou foi errada, é um debate que a gente pode fazer em outro momento, mas o modus operandi, convenhamos. Mas você entende que um erro não justifica o outro? Não, com certeza, mas são fruto de distorções. Agora, da mesma forma que um erro não justifica o outro, eu não consigo perceber, por exemplo, correlações entre uma situação e outra. No momento em que o Congresso interfere no exercício do orçamento, é uma interferência. No momento que o papel do Congresso é fiscalizar o orçamento e não interferir na execução do orçamento. Sim. No momento, por exemplo, que você tem uma atuação... Você está falando do IOF. Do IOF. No momento, por exemplo, em que as decisões do Alexandre de Moraes elas são levadas a pleno e são debatidas na turma do colegiado, a maioria delas, não todas, então o Alexandre de Moraes está cumprindo o seu papel dentro dos litames da lei. E outra, o pedido da tornozeleira eletrônica, já entrando em elementos específicos, foi um pedido da AGU. E da Procuradoria, da PGR, perdão. Mas foi aceito por Moraes, né? Mas pode... cumpriu o rito. Mas cumpriu o rito. Mas ele pode chegar e dizer, não Sim, mas a decisão dele aceitar ou não é amparada por uma interpretação da lei. No momento em que você tem... Aí reside o problema. Mas aí a autoridade dele, é competência dele. E a proibição das entrevistas. Perfeito, mas a proibição das se o mecanismo que ele usa para insuflar a população, para insuflar e articular um projeto de sanção através do seu filho, que está nos Estados Unidos, são as redes sociais, isso é equivalente, por exemplo, a eu te privar de um mecanismo de você provocar distúrbio. Mas você cercear a liberdade... Mas Lula também não foi proibido de dar entrevista? Mas depois foi liberado. Deu várias. Mas estamos aqui... Foi proibido durante o período. Foi proibido. O senhor tem razão. Mas depois foi liberado. E também ele pode ser depois liberado. A gente não tem como prever o futuro. Entre aquilo que Eduardo Bolsonaro fala e aquilo que se concreta, que é concreto, há uma distância. O professor há de convir comigo que a gente está vivendo um momento de transição na geopolítica global. Sim, com certeza. E momentos de transição são momentos delicados, né? E não é a primeira vez que nós temos contencioso comercial com os Estados Unidos. Não é a primeira vez na história. E disputas comerciais, elas fazem parte do jogo, elas fazem parte da realidade geopolítica global. Isso não é a novidade. O que é novidade para nós é a maneira agressiva que o Trump tem se comportado com um país como o Brasil, que tem uma relação de amizade com os Estados Unidos de quase 200 anos. Muito bom o professor ter trazido à tona a questão das Big Techs, especialmente a plataforma X e tantas outras, mas vamos tomar de partido primeiramente a X. A mesma X, por exemplo, que permite propaganda neonazista nas suas plataformas, que permite, por exemplo, discurso de ódio. Você não vai ter muita dificuldade, por exemplo, em encontrar no X manifestações de violência de todos os tipos, inclusive de conotação sexual. Você não vai ter dificuldade para encontrar isso no X. Então, quando a gente discute, por exemplo, a regulamentação das Big Techs, é exatamente a responsabilização de pessoas que usam essas plataformas para atacar os nossos cidadãos, inclusive nossas crianças. Então, quando você, por exemplo, vê esses casos de discurso de ódio, de manifestações neonazistas, inclusive recentemente de organização de atentados a escolas, que amplamente feitas no X, por exemplo, amplamente feitas em plataformas como o Discord, por exemplo, que coloca em perigo o filho dos senhores que estão agora nos ouvindo esse debate. Então, se você tem um espaço onde as pessoas disfarçadas de liberdade de expressão se utilizam para propagar ódio e violência, essas pessoas não devem ser responsabilizadas. E as plataformas também não devem ser responsabilizadas, porque se elas são capazes de monitorar através do algoritmo, e isso é provado, né, o que é feito ali dentro, por que não utilizar mecanismos para coibir esse tipo de prática que são criminosas? E é bom lembrar, e o professor conservador, como foi declarado, e eu também admiro muito o pensamento conservador, vamos tomar como, por exemplo, o pensamento de um filósofo liberal que está ancorado na esteira do pensamento conservador, que é o Edmund Burke, que é a questão do respeito às tradições, à família, à lei, às instituições. Vamos, por exemplo, retomar aqui a literatura de John Stuart Mill, pensador liberal, utilitarista, que diz o seguinte:
O princípio do dano. Você é livre para promover a liberdade que você quiser, mas você deve ser responsável pelo dano que você provoca. Então, no momento em que se estabelece que determinada plataforma deve responder, é muito claro para mim a seguinte coisa: toda ação social em nosso país é regulamentada. O jornalista Luiz Foca sabe muito bem que ele é responsável por qualquer declaração que ele der na rádio. Sim. Da mesma forma que eu, na minha sala de aula, sou hoje, inclusive, tem uma audiência. Exato. Eu sou responsável por qualquer coisa que eu expresse ali. Não haverá proibição no sentido de eu falar. Agora, eu vou ser responsabilizado. Exatamente. E a rádio, uma vez comunicada, não tomar alguma atitude em relação a isso, também é responsabilizada. Exatamente. Porque imagine que, por exemplo, o X fosse um espaço físico. Se eu cometo um crime no espaço físico e o espaço físico não coíbe, esse espaço físico não é responsabilizado? Não. Especialmente quando a gente pega o cenário norte-americano e tenta reproduzir esse cenário diretamente para o Brasil, é muito perigoso. E os próprios norte-americanos têm problemas gravíssimos a respeito dessa legislação, a respeito da liberdade de expressão. Mas uma vez que a legislação prevê, e aí trazendo para o cenário brasileiro, que nós não podemos fazer propaganda apologia ao nazismo. Nós não podemos, por exemplo, fazer apologia a qualquer coisa de teor sexual com criança. E a pessoa, ela não deve ser proibida desde início a fazer isso nas redes sociais. A gente tem que esperar ela fazer para depois punir. Se ela já sabe que isso é proibido. Então, eu acho o seguinte, que quando a gente fala liberdade, primeiro, nenhum pensador liberal, nenhum teórico liberal, de nenhuma alçada, de direita, de esquerda, progressista, conservador, nenhum defende direitos absolutos, nem mesmo a liberdade. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Senão não haveria pena de morte, por exemplo. Então, os direitos, eles são regrados de acordo com a moral de uma época, são regrados a partir de uma legislação que deve ser discutida democraticamente em sociedade a partir dos nossos legisladores. Então, quando eu prevejo a possibilidade de que o indivíduo, baseando-se numa suposta e pretensa ideia de liberdade absoluta, ele possa se sentir livre para cometer crime, aí eu acho que a liberdade sim estaria arriscada. Não, professor, cometer crime é diferente de pensar no crime. Existe uma diferença substancial. Ninguém está sendo punido, entre pensar, falar e agir. Eu quero matar fulano. Substancial. O querer matar... Mas quando você expressa isso, não é crime de ameaça? Crime. Não, o querer matar o querer não. É crime. O querer não. Eu quero matar alguém. O querer não. É crime isso, esse é o ponto. O querer não, mas no momento em que você chega numa rede social... Eu vou lhe matar. É crime de ameaça? Sim, não, claro. Mas ele comete o crime depois da declaração. Mas veja, a minha fala... E eu só posso puni-lo depois que ele declarar. Certo. Concorda? E essa censura de você tirar justamente a liberdade da pessoa... impor ali a opinião dela, colocar as convicções... Após ela ter cometido uma série de crimes. Após ela ter cometido uma série de ações. Nesse caso de Bolsonaro, né? Exato, isso não foi uma decisão que foi tomada simplesmente da noite para o dia. Há uma escalada do processo. Tá? No momento ele foi notificado, ele foi comunicado, ele foi ajuizado, e só depois disso tudo, depois dele ter esticado a corda e desobedecido todas as sanções que foram estabelecidas a ele, aí sim houve o uso gradual da força da lei, para ser mais exato, da legislação. Quem vai recuar nessa história aí? Trump? Eu acho que como Alexandre de Moraes, Lula. Como em toda negociação, alguém tem que ceder um pouco. Toda negociação. Vai ceder, na sua avaliação? Eu acho que todos irão ceder um pouco. Por exemplo, eu acho que o processo em relação a Bolsonaro, ele não vai ser interrompido, mas talvez ele seja desacelerado, né? O que, na minha perspectiva, é um equívoco. No campo do Lula e do Trump, acredito que haverá um meio termo, porque não é interessante para o Trump tarifar o Brasil. Da mesma forma que não é interessante para o Brasil pegar uma briga geoeconômica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem mais do que compra do Brasil. Sim, então, sim, eles são superavitários. Então, realmente seria um péssimo negócio, né? Mas assim, o Trump é imprevisível, né? A gente tem que estar lidando com uma pessoa que acorda hoje de um jeito, amanhã é de outro, né? Não dá para saber o que é que vai acontecer, e política, convenhamos, é um momento.